Em uma pequena cidade do interior do Brasil, uma jovem de 20 anos se vê envolvida em um romance proibido com o marido da sua amiga mais velha. O que parecia ser uma simples amizade se transforma em um dilema emocional profundo, onde amor, culpa e lealdade colidem. Você consegue imaginar as consequências de uma paixão que pode destruir duas vidas? Acompanhe esta história intensa e descubra como escolhas inesperadas podem mudar tudo. Em uma pequena cidade do interior do Brasil, onde todos se conheciam, morava Ana, uma jovem de 20 anos, cheia de sonhos e ambições. Ela passou a maior parte da sua vida cercada por pessoas que sempre a apoiaram, mas também esperavam que seguisse o caminho tradicional. Ana era amiga de Juliana, uma mulher mais velha, de 45 anos, casada com Carlos, um homem charmoso e respeitado pela comunidade. Juliana e Carlos eram o casal ideal. No entanto, Ana começou a perceber que havia algo mais entre ela e Carlos do que apenas amizade. Durante um fim de semana, enquanto estavam sozinhos na casa de campo de Juliana, a tensão entre eles cresceu. As conversas se tornaram mais íntimas, os olhares mais profundos. Carlos, ao perceber a vulnerabilidade de Ana, começou a se abrir sobre suas frustrações no casamento e a jovem se viu atraída por ele de uma forma que nunca imaginou. Os dias se passaram, e a relação de Ana e Carlos foi se intensificando. Uma tarde, enquanto Juliana estava ocupada com compromissos, Carlos convidou Ana para acompanhar uma caminhada pela trilha que serpenteava pela floresta. O ambiente era perfeito, as árvores verdes e a luz do sol filtrando entre as folhas criavam uma atmosfera mágica. Durante a caminhada, eles conversaram sobre tudo, desde seus sonhos até seus medos. Quando pararam para descansar à sombra de uma árvore, Carlos, em um momento de vulnerabilidade, tocou a mão de Ana, e um frio na barriga a tomou. Ela sabia que aquilo não era certo, mas a conexão entre eles era inegável. Naquele instante, o toque de Carlos fez seu coração acelerar, e ela hesitou entre se afastar e se entregar ao que estava se formando. Mesmo com a cabeça cheia de dúvidas, o sentimento crescia cada vez mais. Com o passar das semanas, Ana e Carlos se encontraram cada vez mais. O segredo que os unia se tornava cada vez mais pesado, mas também mais doce. Era como se eles estivessem vivendo uma história de amor às escondidas. Certo dia, numa tarde ensolarada, Ana decidiu que precisava de um desabafo e convidou Carlos para um encontro no café da cidade. Enquanto conversavam, perceberam que a atração era mais forte do que qualquer uma das suas convicções. Observaram ao redor, temendo que alguém pudesse perceber o que estava acontecendo. Carlos, com um olhar penetrante, pediu que Ana não se preocupasse e que aproveitasse cada momento. Foi então que, apertando a mão dela, ele fez uma proposta, que eles se encontrassem regularmente, longe dos olhares curiosos. Ana estava dividida, mas a ideia de que aquele amor proibido poderia se tornar algo real a fazia sentir-se viva, algo que ela nunca havia experimentado antes. O relacionamento de Ana e Carlos floresceu em um cobertor de segredos e emoções. Cada encontro se tornava uma nova descoberta, uma mistura de prazer e culpa. Contudo, não havia como escapar da realidade. Juízos começaram a surgir na mente de Ana, e sentimentos de remorso começaram a se entrelaçar com a paixão. Em uma dessas trocas de mensagens, Ana decidiu que precisava confrontar Carlos sobre o que estavam fazendo. Marcaram uma nova discussão, e na mesa de um restaurante discretamente frequentado, Ana expressou seu temor de que algo muito mais sério pudesse acontecer. Carlos, por outro lado, fez uma declaração inesperada. Ele estava infeliz no casamento e havia encontrado em Ana algo que nunca esperou sentir novamente. O peso foi absoluto. Ana sentiu um misto de esperança e pavor pelo que isso poderia significar para todos. A tensão entre eles não era mais apenas sobre o que sentiam um pelo outro, mas também sobre o que fariam a partir dali. O dilema estava posto diante deles: seguir o coração ou preservar a amizade e a vida de todos ao redor. Ana não conseguia tirar da cabeça as palavras de Carlos. Aquela declaração, de que ele se sentia infeliz no casamento, a deixava em um turbilhão de emoções. Como deveria reagir a uma revelação tão profunda? O café que costumavam frequentar agora parecia um labirinto de sentimentos não resolvidos.
Mesmo com a brisa suave que entrava pela janela, Ana sentia-se sufocada. Ela sabia que, de alguma forma, havia se tornado parte de algo que poderia ser muito maior do que ela havia imaginado, mas também muito mais complicado. No dia seguinte, enquanto voltava para casa, Ana fez uma reflexão sobre a amizade que tinha com Juliana. Enquanto caminhava, lembrava-se das conversas que tinham sobre relacionamentos e lealdade. A traição de que estava fazendo parte a preenchia de um peso difícil de suportar. A sensação de estar na encruzilhada da decisão a consumia: deveria contar à amiga ou se afastar da situação? A resposta não viria facilmente e a angústia só aumentava. Mesmo assim, decidida a entender melhor seus sentimentos, Ana decidiu que poderia enfrentar Carlos mais uma vez. O momento de esclarecimento se aproximava e a jovem estava pronta para tomar uma decisão. O próximo encontro entre Ana e Carlos estava marcado para um parque distante, longe da cidade e dos olhares curiosos. Ao chegar, o coração de Ana acelerava. O clima era leve, as flores brotavam em cores vibrantes e os pássaros cantavam, mas, dentro dela, a tensão e a incerteza eram palpáveis. Carlos a esperava, com um sorriso que aquecia seu coração, mas também trazia um frio na barriga. Os dois se sentaram em um banco à sombra, e logo as conversas fluíram. Carlos começou a descrever as pequenas coisas que o incomodavam no casamento. Ana ouvia atentamente, tentando entender o que realmente sentia. Ele falava sobre a rotina desgastante, a falta de conexão e o anseio por algo mais profundo. Ana podia sentir a dor dele e, ao mesmo tempo, a identificação com as dúvidas que ele sentia. Essa conexão era um fio que os unia cada vez mais. Ao final daquele encontro, ela decidiu que precisava ser honesta. Olhando nos olhos dele, confessou suas inseguranças, suas preocupações e, principalmente, a culpa que estava sentindo por se envolver com ele. Carlos, ao ouvir isso, fez uma promessa, que se eles continuassem esse relacionamento, teria que ser prioridade para ambos, levando em consideração as consequências que poderiam advir disso. A conversa foi intensa, cheia de emoção, e mais uma vez, a linha entre o certo e o errado se tornava nebulosa. Após aquele encontro, Ana se viu em um dilema ainda maior. Ela começou a fazer uma introspecção profunda sobre a relevância do seu papel na vida de Juliana e Carlos. Ao mesmo tempo, a ideia de abrir mão de Carlos era assustadora, como se estivesse cortando não apenas um laço, mas uma parte de si mesma. O calor que sentia ao estar ao lado dele era como um vício, e mesmo com o peso da consciência, a sensação de liberdade e descoberta que uma nova relação proporcionava era intoxicante. Para se distrair, decidiu passar um tempo no ateliê de sua avó, onde sempre havia encontrado conforto e inspiração. A cada pincelada na tela, suas emoções fluíam, e suas dúvidas começaram a tomar forma. Enquanto pintava, imaginou Juliana com expressões de felicidade e tristeza, se deparando com a verdade de que sua amiga poderia ter sido traída por ela. Esses dilemas a deixavam angustiada, mas também a aproximavam de uma decisão que precisava ser feita. Ao retornar para casa, Ana se encontrou em um embate interior. Como poderia continuar com Carlos e ainda manter a amizade com Juliana intacta? Essa questão atormentava Ana a cada momento, enquanto a expectativa de enfrentar a verdade se tornava cada vez mais inevitável. Em um duelo silencioso com seus pensamentos, Ana tomou a decisão de se encontrar com Carlos mais uma vez. Eles marcaram um encontro em um lugar menos frequente, uma linda prainha perto de um lago tranquilo. No caminho, Ana refletia sobre todas as possibilidades que aquele encontro poderia trazer. Ao chegar, Carlos estava esperando, e ao vê-la, sorriu como se ela fosse um raio de sol em sua vida. Ambos sabiam que aquele momento seria decisivo. Ana, com o coração acelerado, quebrou o silêncio. Carlos, precisamos falar sobre nós e o que realmente queremos. Ele a olhou, sério, compreendendo que era o momento que esperavam, mas ao mesmo tempo temiam. Ana desabafou sobre como a situação a fazia sentir-se culpada, como ela não queria perder a amizade de Juliana, que um dia a apoiou e estava sempre ao seu lado. Carlos escutava atentamente, e, em um momento vulnerável, ele revelou que sentia a mesma pressão. Ele também sentia que poderiam ser mais felizes juntos, mas tinha um respeito profundo por Juliana.
As emoções estavam à flor da pele, e juntos decidiram que era hora de traçar um caminho. Enfrentariam as consequências de suas escolhas, mas sempre com o respeito que cada um merecia. Aquela conversa se tornou o ponto de partida para uma nova fase em suas vidas, uma onde a verdade começaria a prevalecer diante da dívida emocional que estavam carregando. Decididos a enfrentar a situação, Ana e Carlos combinaram um encontro para discutir suas opções. Eles se encontraram na mesma trilha onde haviam compartilhado momentos tão especiais. A natureza ao redor parecia quase atenta à conversa que estava prestes a acontecer. Antes de tudo, Ana precisava entender o que realmente estava em jogo. Ao olharem um para o outro, era impossível negar a intensidade dos sentimentos, mas Ana questionou Carlos sobre suas intenções. Ele respirou fundo e, com a voz embargada, confessou que, apesar de amar Juliana, a conexão que eles tinham não poderia ser apenas ignorada. Este momento trouxe um misto de alívio e angústia para Ana, que, ao ouvir aquelas palavras, teve certeza de que o que sentiam era real, mas também se sentiu culpada ao pensar em Juliana. Precisava tomar uma decisão que pudesse mudar a vida de todos. Assim, após longas conversas, Ana começou a pensar em como seria a vida fora daquele triângulo amoroso. Ela tinha apenas 20 anos, e sonhava em ter um futuro brilhante pela frente, mas, ao mesmo tempo, algo em Carlos a fazia sentir-se viva. Em uma manhã ensolarada, Ana decidiu ir até a casa de Juliana. Queria ouvi-la, ver como estava sua amiga e, talvez, entender melhor os sentimentos que giravam em sua própria cabeça. Juliana a recebeu com um sorriso caloroso e, por um momento, Ana se sentiu envergonhada por esconder o tumulto emocional que vivia. Elas conversaram sobre a vida, sobre os planos de Juliana e seu casamento. Cada palavra parecia um peso a mais no coração de Ana, que ouvia as expectativas de sua amiga sobre o futuro com Carlos. Ao final da conversa, Ana sentiu-se ainda mais confusa. Estaria disposta a abrir mão de seu amor por Carlos? A decisão parecia cada vez mais complexa. Quando Ana voltou para casa, estava imersa em pensamentos. Em seu íntimo, sabia que Carlos também estava sofrendo com a situação, lutando entre a paixão e o dever. Viver um amor aberto não era algo que planejavam, mas estavam presos em um ciclo de sentimentos que pareciam não ter saída. Naquela noite, Ana decidiu ler um diário que havia começado quando adolescente. As páginas estavam cheias de sonhos, desejos e anseios que, de certa forma, pareciam tão distantes agora. Ela se lembrou da sua determinação em buscar o que realmente queria e, embora Carlos fosse uma parte importante de sua vida, não poderia deixar que esse amor a definisse. Aquela reflexão deu a Ana um novo propósito. Se não conseguisse resolver essa situação de forma saudável, precisaria pensar na própria felicidade em primeiro lugar. Seu coração estava dividido, mas aquela era a hora de agir, de buscar clareza em meio ao turbilhão emocional. Ana decidiu que era hora de ter uma conversa franca e direta com Carlos. Marcaram um encontro em um café afastado, onde haviam ido tantas outras vezes. A ansiedade tomava conta de Ana, mas ela sabia que não poderia adiar mais a questão. Quando se encontraram, a atmosfera estava tensa. Ana, respirando fundo, começou a expor suas preocupações sobre a situação. Ela falou sobre a pressão que sentia em relação a Juliana, sobre como a amizade entre elas poderia ficar em risco e que seus sentimentos por Carlos não poderiam ser uma justificativa para ferir outra pessoa. Carlos, tocado com a sinceridade de Ana, reconheceu que estava tão espaço quanto ela. A conversa fluiu entre lágrimas e risos. Ele queria que ambos fossem felizes, mas estava emaranhado em um casamento que parecia ainda mais difícil de lidar. Juntos, decidiram que precisavam de tempo para pensar e avaliar a situação, buscando uma forma de resolver tudo com a integridade que tanto valorizaram. Contudo, a paixão entre eles ecoava intensamente, como se pressionasse suas decisões. Após o encontro no café, Ana se viu mergulhada em reflexões. O que deveria fazer agora que a situação estava cada vez mais clara? A relação com Carlos não poderia continuar da mesma forma, e eles precisavam de um tempo para pensar, mas o que isso significava? Ana decidiu que precisava entender melhor seus sentimentos. As noites em claro começaram a se acumular, e os sonhos com Carlos tornaram-se mais frequentes e intensos. Apesar das dúvidas,
era inegável que a presença dele a fazia sentir-se viva. Ela se lembrou das conversas que tiveram sobre os desamores e os desejos frustrados. Muitas vezes, contava a Carlos sobre seus sonhos e planos para o futuro, e o quão importante era alinhar objetivos. Agora, o que queria era uma vida onde pudesse ser fiel a si mesma, sem deixar uma esteira de danos emocionais para outros. Mal sabia Ana que o tempo precisava ser usado para entender o que queria e o que deveria deixar para trás. Não muito depois, ela decidiu que era hora de colocar esses pensamentos em prática e, então, começou a fazer planos para o dia seguinte, pensando em como poderia conduzir sua vida para que não se sentisse mais como uma traidora, mas sim como alguém que busca sua própria felicidade. No dia seguinte, Ana acordou decidida a prestar mais atenção em si mesma. Começou a escrever em um diário, algo que sempre a ajudou a organizar as ideias. Enquanto escrevia, percebeu que não era só sobre Carlos, mas também sobre o que as suas escolhas significavam no quadro geral de sua vida. Ela desenhou 2 colunas, uma para os prós e outra para os contras de continuar esse relacionamento. Era um exercício que a fez perceber que o amor por Carlos trazia também uma carga muito pesada de responsabilidade e culpa. Ao olhar para os contras, se deparou com o principal, sua amizade com Juliana. Para Ana, a confiança e o apoio que sempre recebeu de Juliana não podiam ser esquecidos, e a ideia de machucá-la era aterrorizante. Lentamente, essas reflexões foram levando-a a uma conclusão: ela não poderia simplesmente ignorar o que sentia por Carlos, mas também não poderia sacrificar uma amizade tão valiosa. Esse dilema a perturbava, mas também a fazia querer mais clareza sobre o que realmente almejava. Ana decidiu então que precisaria de uma pausa para colocar em prática tudo o que havia escrito, e se confrontar com suas emoções, buscando um caminho que a permitisse continuar vivendo com integridade. Ana resolveu que precisava de um espaço para refletir sem interrupções. Por isso, decidiu passar alguns dias na casa de sua avó, um lugar que sempre lhe trouxe paz. Ao chegar lá, as lembranças de momentos tranquilos e divertidos com a avó a deixaram mais leve, mesmo que o peso da situação com Carlos ainda estivesse presente. Enquanto caminhava pelo jardim florido, Ana lembrou-se de como sua avó falava sobre amor e compromisso. A voz da avó ecoou em sua mente: "O amor é lindo, mas deve ser construído com verdade e respeito, Ana." Essas palavras tomaram forma, e Ana foi tomada por um sentimento de urgência, ela precisava de clareza. Naquela semana, decidiu participar de atividades que envolviam arte e jardinagem, deixando as mãos sujas de terra e o coração se abrir para novas experiências. Foi incrível observar as flores desabrochando e, ao mesmo tempo, permitir que seus próprios sentimentos florescessem. Durante as noites serenas, escrevia cartas que nunca enviaria a Carlos, expressando tudo o que sentia e as dúvidas que a atormentavam. Esse exercício emocional permitiu a Ana ver os sentimentos de maneira mais objetiva e, finalmente, ela decidiu que deveria enfrentar seus medos de ser sincera, não só com Carlos, mas também com Juliana. Essa jornada de descobertas estava apenas começando. De volta à cidade, Ana sentia-se mais revigorada e decidida a encarar a realidade de seus sentimentos. Marcar um encontro com Juliana se tornou uma prioridade em sua lista, e a ideia de ter uma conversa honesta e aberta a assustava, mas era necessário. No coração, Ana sabia que a amizade com Juliana era inestimável e que, por mais que o amor por Carlos a fizesse sentir-se especial e viva, estava pairando a sombra da culpa sobre essa relação. No dia do encontro, Ana queria que tudo fosse perfeito. Escolheu um café encantador, onde poderiam conversar em um ambiente tranquilo e acolhedor. Ao sentar-se à mesa, uma onda de nervosismo a invadiu, mas ela respirou fundo, lembrando-se de tudo que havia vivenciado nos últimos dias. Quando Juliana chegou, começou a conversar sobre o dia e seus planos, sem notar a inquietação que habitava o coração de Ana. Finalmente, quando as risadas foram calmamente se dissipando, Ana decidiu assumir as rédeas da conversa. "Juliana, precisamos conversar sobre algo sério. É uma situação que me preocupa e me machuca." Ao pronunciar essas palavras, um peso imenso pareceu se afastar de seus ombros. O que estava por vir, ela não sabia, mas a expectativa de poder finalmente se abrir teria um significado muito grande em sua vida.
A história nos ensina sobre a complexidade das relações humanas e a importância de ser sincero consigo mesmo e com os outros. Às vezes, o amor pode nos colocar em situações difíceis, mas é essencial considerar o impacto de nossas escolhas sobre aqueles que amamos e a lealdade nas amizades. Gostou dessa história? Que outros dilemas emocionais você gostaria de ouvir? Deixe sua sugestão nos comentários. Você acredita que o amor justifica a traição? Como você lidaria com uma situação semelhante? Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo, onde traremos mais histórias intrigantes sobre amor e relacionamentos.